Olá, boa noite. Um comerciante denunciou 6 policiais militares que teriam forjado um pacote com arma e drogas. O caso foi em Araras, no interior de São Paulo. A Corregedoria da Polícia Militar abriu inquérito. As câmeras de segurança flagram a chegada de 6 policiais militares na porta do depósito de bebidas no centro de Araras, interior de São Paulo. O comércio está fechado. Não há ninguém do lado de dentro da loja. O zelador do prédio que mora ao lado aparece. Um dos policiais tira do bolso do homem as chaves do depósito e invade o comércio sem qualquer mandado judicial. Os donos do depósito chegam logo depois. São esses 2 homens de camiseta branca. Repare neste policial. Ele entra no galpão e vai direto para o banheiro. Enquanto isso, os comerciantes são levados para o lado de fora. O policial entra e sai do banheiro mais 2 vezes. Na terceira, fica 1 minuto lá dentro. Até que reaparece e rapidamente tira um pacote branco do colete e coloca em cima de uma prateleira. Ele chama os outros policiais como se tivessem encontrado algo suspeito. Em depoimento, os PMs alegaram que encontraram no pacote um revólver com a numeração raspada e 48 pinos de cocaína. O delegado, sem explicar o motivo, decide prender somente um dos sócios e apenas por porte ilegal de arma, já que, segundo ele, não dava para saber de quem era a droga. O comerciante, que não tem passagem na polícia, ficou 1 dia e 1 noite na cadeia, mas acabou liberado na audiência de custódia e revelou que hoje vive com medo. Eu não estou morando nem mais lá no estado de São Paulo. Eu fui para bem longe porque é complicado esse tipo de coisa. Eu não sei o que eles possam fazer para mim, né? Após ver as imagens, o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo pediu esclarecimentos para a Corregedoria da Polícia Militar. A primeiro momento que invade adentra uma propriedade sem autorização judicial. Não era situação de flagrante. Então esse é um primeiro erro. Segundo, a atividade do policial, conforme as imagens ali, me parece uma atividade muito suspeita. Veja outros destaques do Jornal da Record. Eleição americana. Estados-chave ainda podem garantir vitória, tanto para Joe Biden quanto para Donald Trump. Senador José Serra vira réu por suposto caixa 2 de 5 milhões de reais. São Paulo, Santos e Corinthians são desclassificados em noite de viradas no futebol. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Pague, receba e transfira grátis no Pix. Vamos então direto para Washington atualizar a apuração da eleição presidencial nos Estados Unidos. A apuração está na reta final e a disputa ainda está indefinida. Restam 5 estados que podem decidir o vencedor. Vamos ao vivo até Washington com a correspondente Evelyn Bastos. Olá, Evelyn, boa noite. O que aconteceu aí nas últimas horas, na apuração dos votos? Atualiza pra gente. Oi, Patrícia. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, nessas últimas horas, o Joe Biden acabou abrindo uma vantagem aí sobre Donald Trump ao vencer em estados importantes como Michigan e Wisconsin. E com isso, ele já está perto de conquistar os 270 delegados necessários. Com isso, agora, há uma expectativa bastante grande para o encerramento da apuração em 5 estados: Nevada, Arizona, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. Em todos esses estados, Patrícia, os 2 candidatos estão até agora tecnicamente empatados. E de acordo com as projeções atuais, se o democrata Joe Biden vencer em qualquer uma dessas regiões, ele já pode ser considerado eleito, viu?
Obrigada, Evelyn. Então, vamos ver como foi a votação nesses estados aí decisivos. Primeiro, a votação por colégio eleitoral. Segundo a projeção da agência Associated Press, Joe Biden tem 264 delegados contra 214 de Trump. Assim, o democrata precisa apenas de mais 6 delegados para atingir os 270 necessários para ser eleito presidente. O estado do Michigan foi o último a confirmar a vitória de Biden. Lá, Biden venceu por 50% a 48%. Biden também ganhou em Wisconsin 50% a 49% para o ex-vice-presidente. Os dois estados foram vencidos em 2016 por Donald Trump. E a confirmação da vitória em Michigan no fim da tarde desta quarta aumentou o otimismo do democrata Joe Biden no resultado das eleições. Logo após o anúncio do resultado em Michigan, Biden concedeu uma entrevista coletiva. Ele negou que estivesse declarando vitória, mas mostrou confiança em ganhar assim que a apuração acabar. Para Biden, os democratas já têm vantagem suficiente para conquistar os 270 delegados. Já o presidente Donald Trump só falou em público na madrugada de quarta. A equipe dele já destacou que vai pedir recontagem de votos em pelo menos 3 estados. Daqui a pouco, mais das eleições nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel tem nova rodada nesta quinta-feira. E o que está previsto, a gente vai saber com Pedro Paulo Filho. Olá, Pedro. Boa noite para você. Oi, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o que vai acontecer é que os 5 deputados estaduais e 5 desembargadores que integram o Tribunal Especial Misto agora vão decidir se esse processo vai prosseguir ou não. Para ser aprovado, basta a maioria simples, ou seja, 6 votos. Em caso de empate, caberá ao presidente do TJ, o desembargador Cláudio de Mello Tavares, dar esse voto decisivo. Agora, se for rejeitado, o processo será arquivado. Lembrando que o governador Wilson Witzel está afastado do cargo desde agosto desse ano, depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele é investigado em um suposto esquema de corrupção na saúde durante a pandemia. Patrícia. Obrigada, Pedro. Bom descanso. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, vai depor na comissão de impeachment. O Vitor Costa tem os detalhes para a gente. Olá, Vitor. Boa noite. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Marquesan deve ser ouvido às 7 da noite de sexta-feira. É um depoimento voluntário no processo que pode ser arquivado semana que vem por não ter sido concluído no prazo de 90 dias. Após o depoimento, o prefeito ainda teria um período para apresentar defesa por escrito, o que extrapolaria esse prazo. A abertura do processo de impedimento de Marquesan foi aprovada em agosto aqui na Câmara de Porto Alegre por 31 votos a 4. Ele é suspeito de desviar verba da saúde para publicidade. Patrícia. Obrigada, Vitor. A Justiça Eleitoral aceitou denúncia contra o senador José Serra horas antes de perder a validade. O Mitchell Diniz tem os detalhes para a gente. Olá, boa noite para você. Boa noite, Patrícia. A decisão é do juiz Marco Antônio Martim Vargas, da primeira zona eleitoral de São Paulo. Ao acatar a denúncia, ele tornou o senador do PSDB réu. A investigação vai apurar o recebimento de R$5 milhões em doações eleitorais não contabilizadas na campanha de Serra em 2014. O esquema foi alvo da Operação Lava Jato junto com a Justiça Eleitoral de São Paulo. O Supremo encaminhou a denúncia no mesmo dia em que venceria o prazo. Se não fosse aceita, perderia a validade à meia-noite desta quarta-feira. A defesa do senador José Serra informou que ainda não recebeu a denúncia. Patrícia. Obrigada pelas informações. A polícia de Belo Horizonte cerca neste momento um prédio ocupado ilegalmente que pegou fogo nesta quarta. Vamos saber qual o motivo com a Virgínia Nalon. Olá, Virgínia. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. O problema é que as famílias querem voltar para cá e o local foi interditado pela Defesa Civil. A Prefeitura informou que oferece transporte, colchões, cobertores, marmitas, cestas básicas, além de um aluguel social, mas as pessoas não querem deixar o local. Uma perícia deve ser feita aqui para poder determinar as causas do incêndio. Mas a CEMIG, a Companhia de Energia de Minas Gerais, informou que esteve no local diversas vezes para remover ligações clandestinas na rede elétrica.
A construção do prédio foi interrompida em 2012 e o local foi ocupado em 2017. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Agora as notícias da Europa. A Itália seguiu outros países e anunciou novas restrições para conter o coronavírus. E quem traz as informações é a correspondente Ana Paula Gomes. O governo italiano decretou toque de recolher que começa a valer nesta quinta-feira e vale pelo menos até dezembro. A medida também dividiu o país em 3 regiões de níveis de alerta diferentes para a adoção de restrições mais rígidas em alguns locais. O país é o 6º com mais mortes por Covid-19 no mundo. A boa notícia é que a Itália está pronta para iniciar a 3ª fase dos ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford. Os voluntários vão receber a primeira dose já em dezembro. E Portugal começou um confinamento parcial com o fechamento de lojas e restaurantes mais cedo, mas as escolas permanecem abertas por aqui. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Um palestino foi morto ao atacar um posto militar em Nablus, na Cisjordânia. Quem traz as informações é a correspondente Bianca Zanini. O homem tentava deixar a cidade quando abriu fogo contra os soldados. Eles responderam rapidamente à ação e acabaram matando o suspeito. Os palestinos identificaram o autor do ataque como um oficial de suas forças de segurança, que costumam cooperar com Israel para controlar a violência na Cisjordânia. A autoridade palestina acusou o exército israelense de impedir que as ambulâncias chegassem ao homem e está pedindo uma investigação internacional. Não houve vítimas israelenses no incidente. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E a gente volta a falar com a correspondente Evelyn Bastos, que está em frente à Casa Branca, onde agora há pouco houve um protesto. Evelyn, o que pediam os manifestantes? Olha, Patrícia, o grupo pedia que todos os votos dos americanos que foram feitos nesta eleição sejam contabilizados. Mas foi uma passeata tranquila e calma, organizada por pessoas que já estão reunidas há um bom tempo aqui na frente da sede do Poder Executivo norte-americano. Foi uma resposta à equipe de campanha de Donald Trump, que entrou com uma ação na Suprema Corte pedindo o encerramento da apuração de votos em estados-chave. Também hoje, apoiadores do presidente Donald Trump saíram às ruas em muitas cidades americanas, como Detroit, pedindo o fim das apurações para evitar fraudes. Neste momento, a situação está calma aqui na capital americana, mas mais protestos estão previstos para acontecer nesta noite, Patrícia. Por isso, a segurança continua reforçada por aqui, viu? Qualquer coisa, você chama a gente, Evelyn. Obrigada pelas informações. Vamos voltar à apuração dos votos nos Estados Unidos. Nesse mapa é possível ver a divisão dos estados por cor. Em azul estão os vencidos por Biden e em vermelho por Trump. Vamos então agora à Flórida. Trump venceu por lá, viu? Por 51% a 48%. Outro estado importante é o Texas, também vitória do republicano por 52% a 46%. E aqui no mercado financeiro no Brasil, as indefinições na disputa eleitoral americana fizeram o dólar fechar em forte queda de 1,86%, vendido a R$ 5,65. Já a Bolsa de Valores registrou alta de 1,97%, acima dos 97 mil pontos. O Congresso Nacional aprovou a liberação de recursos extras para o governo. Quem tem todos os detalhes é o Matheus Scavazini, direto de Brasília. Olá, Matheus. Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Foram liberados 27 bilhões de reais em créditos suplementares para os órgãos do governo, com destaques para o Ministério da Saúde, da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional. Os parlamentares também analisaram vários vetos presidenciais e decidiram manter o veto que ampliava a lista de beneficiários do auxílio emergencial. Já o veto que impedia a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores foi derrubado. Deputados e senadores entraram em acordo e retiraram da pauta a análise dos vetos do pacote anticrime e do marco do saneamento. A nova data ainda não foi definida. Patrícia. Obrigada, Matheus. Evitar o aumento do desemprego foi um fator decisivo para o Congresso derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento. Quem garante é o deputado federal João Maia, do Partido Liberal do Rio Grande do Norte. Ele participou do JR Entrevista desta quarta.
Se eu mantiver o veto, eu posso desempregar 3, 4 milhões de pessoas, que ou vão depender do governo para sobreviver, ou vão parar de consumir, que eu não sei como. E, portanto, a economia para de girar e o governo para de arrecadar. E, portanto, essa economia, que em princípio seria feita, além do impacto social enorme, aumentando a taxa de desemprego, eu acredito que fará mais mal, quer dizer, a questão da finança governamental, do que derrubar o veto. O Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador decidiu rejeitar o pagamento de parcelas extras do seguro-desemprego. Vamos voltar a Brasília com Matheus Escavazini. Suas informações. Patrícia, representante dos empregados defendiam o pagamento de parcelas extras do seguro-desemprego para trabalhadores demitidos durante a pandemia. Segundo o Ministério da Economia, essas parcelas representariam mais de 7 bilhões de reais ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O benefício extra foi rejeitado pelos representantes do governo e dos empresários, que formam maioria do Conselho. Eles alegaram que a proposta não obedecia regras da legislação brasileira. O governo também apontou que somente 6,5% das pessoas demitidas entre 20 de março e 31 de julho não foram cobertas pelo seguro-desemprego. Patrícia. Obrigada, Matheus. Veja a seguir as últimas informações sobre a eleição presidencial nos Estados Unidos. E ainda, noite de surpresas no futebol, com eliminações de São Paulo, Santos e Corinthians. Estamos de volta com o futebol. Na Liga dos Campeões da Europa, o PSG jogou sem Neymar, que está machucado, e perdeu de virada. Outras partidas tiveram torcedores nas arquibancadas. Veja só os destaques. Na França, o PSG até que saiu na frente do Leipzig com Di Maria. O mesmo Di Maria teve a chance de ampliar, mas desperdiçou um pênalti. Quem aproveitou foram os alemães, que viraram o jogo com gols de Nukunu e Forsberg. Na Espanha, o Barcelona passou pelo Dínamo da Ucrânia por 2-1, gols de Messi e Piqué. Na Hungria, e com público no estádio, a Juventus da Itália goleou o Ferencváros por 4-1. Morata, um dos artilheiros da Liga, marcou 2 vezes. Na Rússia, e também com torcida, o Zenit empatou com a Lazio da Itália em 1-1. Destaque para a bela jogada no gol de Erokin. Na Turquia, o Manchester United foi surpreendido pelo Istambul e perdeu por 2-1. Já na Bélgica, o Borussia Dortmund goleou o Bruges por 3-0. O destaque do jogo foi o norueguês Haaland, que balançou a rede 2 vezes. Na Copa Sul-Americana, o Vasco empatou com o Caracas da Venezuela em 0-0 e se classificou para as oitavas de final. Já o São Paulo foi eliminado pelo Lanús da Argentina em um jogo cheio de emoção. O São Paulo recebeu o Lanús no estádio do Morumbi. De La Vega chutou de longe e colocou os argentinos em vantagem. O São Paulo empatou com Daniel Alves de cabeça. O Lanús ficou mais uma vez na frente com Aguirre. No segundo tempo, Pablo deixou tudo igual novamente, 2-2. O São Paulo ainda virou o placar com gol contra de Thaler. E marcou o 4º no finalzinho com Gabriel Sara. Mas nos acréscimos, Orizini recebeu livre e fez o gol que classificou os argentinos. São Paulo 4, Lanús 3. Olha, por aqui teve surpresa na Copa do Brasil. Corinthians e Santos foram eliminados por América de Minas e Ceará. O Flamengo também confirmou vaga nas quartas de final da competição. Veja os gols. No Rio, o Flamengo abriu 2-0 contra o Atlético Paranaense, com 2 gols de Pedro. Eric diminuiu para o Atlético ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Michael pegou o rebote do goleiro e marcou o 3º do Flamengo. Bissoli ainda fez o 2º do Furacão, mas não evitou a eliminação. Flamengo 3, Atlético Paranaense 2. Em Belo Horizonte, o Corinthians saiu na frente do América de Minas com Fagner cobrando pênalti. O América empatou com Rodolfo, também de pênalti, e ficou com a vaga na próxima fase.
Já em Fortaleza, o Santos perdeu para o Ceará por 1-0, gol de Vina. O resultado classificou o time cearense para as quartas de final da Copa do Brasil. E voltamos ao Washington com a correspondente Evelyn Bastos ao vivo. Evelyn, já tem previsão de sair mais algum resultado? Olha, Patrícia, a expectativa para o resultado final está bastante grande, mas a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho mais, viu? Isso porque o estado de Nevada, por exemplo, que pode definir a vitória de Joe Biden, recuou e resolveu voltar ao plano original de divulgar os números só ao meio-dia desta quinta-feira. O estado garante 6 delegados ao vencedor. A Geórgia também merece aí um destaque importante e está quase finalizando a contagem, mas a diferença é mínima. Certeza mesmo é de que essa vai ser uma vitória apertadíssima. Todos esses números, lembrando, são projeções, mas que refletem os números finais. O resultado mesmo vai demorar porque alguns estados ainda vão poder contabilizar os votos que foram enviados pelo correio até o dia 13 de novembro. Patrícia. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Uma boa noite para você.